Muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Este é o Washington Fora de Horas, da Voz da América, a partir dos estúdios improvisados, as nossas próprias casas, portanto, isto tudo devido à pandemia da Covid-19. Eu sou a Mayra de La Salete e os nossos principais títulos desta segunda-feira, dia 15 de fevereiro, são que em Angola houve mais detenções na Huila ligadas a casos de corrupção. Moçambique e África do Sul, a África do Sul reforça a fronteira para combater imigração ilegal. Também ainda sobre Moçambique, o presidente do MDM deve ter alta ainda hoje, depois de ter sido enviado para a África do Sul devido a um problema de saúde súbito. Nós já lá vamos. Temos também que na Guiné-Conakry foi declarada a epidemia de ébola. Vamos falar também da primeira aliás, primeira mulher e africana a chefiar a Organização Mundial do Comércio. Vamos então ao desenvolvimento das nossas notícias neste dia 15 de fevereiro. Esta segunda-feira, aqui em Washington DC, são agora 8h36 da manhã. A Procuradoria da República na província angolana da Huila anunciou nesta segunda-feira, dia 15, mais duas detenções no âmbito dos crimes económicos e financeiros que envolvem atuais e antigos gestores públicos. A diretora interina da Escola de Formação Técnica de Saúde do Ubango, Diolinda de Jesus Leles, foi detida por crime de peculato, associação criminosa, participação económica em negócios e branqueamento de capitais. Também foi detida a empresária Teresa das Dores Nebraska, no âmbito do processo que envolve o diretor de Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação da Administração Municipal do Lubango, Chitangeleka Wambo, que foi recentemente preso. O subprocurador titular da República da Huila, Gabriel Custódio, diz que alguns processos disputados são fruto de denúncias da população. Sob a alçada da Procuradoria da República na Huila estão ao todo 197 processos de crimes económicos e financeiros que envolvem atuais e antigos gestores públicos. Antes de continuarmos, e vamos continuar com Angola, vocês já sabem que eu peço sempre que façam a partilha do nosso programa para que mais pessoas possam ver, mais Washington foradenses possam assistir ao nosso programa. E como tal, eu vou fazer o mesmo, vou partilhar aqui o nosso programa na minha página de Facebook. Pelo que agradeço a todos que o estão a fazer não sigo o ditado de faz o que eu faço, não é? Portanto, não é só o que eu digo. Vamos então aqui partilhar este programa. Agradeço muito a quem está a partilhá-lo também. Portanto, aqui está e já está. E já vejo aqui pessoas ligadas a nós, pelo que vou começar a dizer os bons dias. Vamos lá então dizer bons dias a toda a gente aqui no nosso Washington Fora de Horas. Temos Bobo Armindo António. Muito obrigada pela companhia, Bobo Armindo António. Ele fala-nos da Beira, em Moçambique, que é exatamente onde está, ou de onde é o Edil da Beira, que é um dos assuntos que vamos falar hoje. Aliás, desculpem aqui a confusão, mas vamos falar do Edil da Beira, que foi internado recentemente na África do Sul. Temos também a Tina Souza. Good morning, good afternoon para a Tina Souza. Aqui é good morning, aqui é bom dia. Ailton Correia está sempre ligado a nós também, como a Tina Souza e como o nosso caro Iqbal Daoud Mamad, que nos fala de Calimane, como sempre. Ailton Correia diz: estou live a acompanhar, estou a acompanhar o live da VOA, aliás. Deixo um abraço a todos os seus ouvintes. Muito obrigada. Eu não sei se vocês repararam que no sábado foi o Dia Mundial da Rádio. Portanto, eu, Ailton Correia, eu sei que é um aficionado
das ondas, pelo que tenho a certeza que celebrou o dia 13 com alguma euforia, talvez, ou pelo menos celebrou o dia com certeza. José Farruk Assamo, a partir de Maputo, Elvino Neto, a partir de Londres. Eu vi aqui que temos José Carlos Duarte a partir de Reykjavik, na Islândia, Iceland. Temos também Nguinamau Kissalunguina, a partir de Luanda. Sebastião Domingos, Simão, bom dia companheiro, já estou ligado ao programa a partir de Lisboa, está o Sebastião Domingos Simão e ele deseja paz e um início de semana de trabalho abençoado e eu faço dos votos de Sebastião Domingos os meus e também tenho a certeza que toda a equipa da VOA partilha destes votos. Vamos então continuar com as notícias. Vamos continuar com Angola. Os antigos combatentes e veteranos de guerra que lutaram pela libertação de Angola na província do Uíge acusam o governo de não cumprir as promessas feitas sobre a melhoria de condições de vida dos antigos combatentes no que concerne à habitação e ao aumento das suas pensões. Em causa está a revisão da nova lei dos antigos combatentes, que promete trazer benefícios que vão diminuir as condições precárias em que vivem os angolanos. Em declarações recentes, os nacionalistas Bartolomeu Afonso Lopes Mbage e Bernardo António deram voz ao seu descontentamento, enquanto em resposta a vice-governadora para o setor político, social e económico Maria Fernando Cavungo garante encontrar uma solução para o problema. A província do Uíge tem cadastrado mais de 5.000 antigos combatentes que lutaram pela libertação nacional. Vamos então agora até Moçambique. Vamos falar sobre esta medida da África do Sul de reforçar fronteira para combater a imigração ilegal. O ministro do Interior da África do Sul anunciou hoje que o seu governo vai destacar uma força especial para a fronteira com Moçambique para travar o enorme problema da imigração ilegal oriunda do país vizinho. Aaron Motsoaledi disse que as entradas ilegais não se justificam apenas com a Covid-19, mas que elas têm, e eu passo a citar, vindo a acontecer muito antes da Covid-19, porque são pessoas que não têm os requisitos para permanecer legalmente no país. Fim de citação. O ministro frisou numa visita ao posto de fronteira, e eu cito, é um enorme problema, uma das razões pelas quais o governo decidiu criar uma entidade específica, porque reconhecemos que temos fronteiras porosas. Fim de citação. O posto de fronteira de Lebombo, o segundo mais movimentado no país depois de Beitbridge, na fronteira com o Zimbábue, foi um dos 20 postos terrestres reabertos hoje pela África do Sul após o encerramento de cerca de 2 meses para conter a Covid-19. Entretanto, com a variante sul-africana da Covid-19, considerada de alta e rápida transmissão, há muito temor nos países vizinhos de que ela possa chegar de forma incontrolável aos seus territórios. E o presidente do MDM deve ter alta ainda hoje na África do Sul. O presidente do Movimento Democrático de Moçambique e autarca da Beira, Davis Simango, foi transferido para a África do Sul no sábado devido a um problema de saúde súbito. O porta-voz do partido, Sandro Carmona, disse ter falado com a família e que Simango está com um quadro clínico promissor e poderá ter alta a qualquer altura. O presidente do terceiro partido moçambicano e autarca da Beira, centro do país, foi transferido na noite de sábado para uma unidade de saúde da África do Sul devido a um problema de saúde, mas o partido não revelou detalhes. Nós vamos continuar ainda a falar de Moçambique, mas também a falar da Covid-19 e como a Covid-19 está a afetar os países africanos de língua portuguesa. Vamos então ver ainda quem é que está aqui connosco. Temos José Farruk, que eu já tinha dito olá, Elvino Neto, a partir de Londres. Elvino, eu reconheço o nome, portanto é também alguém que costuma cá estar. Madonda Muxanga, boa tarde, vou ligado ao partido de Sofala, concretamente na cidade da Beira. Rápidas melhoras ao presidente do MDM. Paulo Július Nyerere Camutena,
está a falar a partir do Cunene. E ele diz: Eu nunca só me saúda. Não sei, não percebi muito bem o que o Paulo Júlio Nyerere, aliás, Camutena, quer dizer, mas ele está a partir do Cunene, portanto, um grande abraço para o Cunene. Julião Júnior Mendes, alô, boa tarde, a partir de Bissau. Vamos ter também notícias sobre Guiné-Bissau. Júlio Afonso, um grande abraço para o Júlio também. E temos Maiomona Miguel a partir de Luanda. Paulo Júlio, muito obrigada pela sua mensagem. Nós fazemos este trabalho por toda a nossa audiência, pelo que agradecemos muito mensagens de força, como as que vocês enviam sempre que nós estamos a apresentar o Washington Fora de Horas. Vamos continuar, eu daqui a nada volto aos comentários a este programa. Vamos continuar então, vamos falar dos números da Covid-19. Moçambique é o país lusófono com mais casos e mortes da Covid-19, com um aumento exponencial no último mês. Entre sábado e domingo, o Ministério da Saúde contabilizou mais 10 mortes e 814 casos. No acumulado total, Moçambique tem 535 mortes e 50.265 casos. Angola é o segundo país lusófono com mais casos e mortes. Entre sábado e domingo, o Ministério da Saúde registrou mais de 37 novos casos de infecção pelo coronavírus e um óbito. Desde o início da pandemia, Angola totaliza 20.366 casos e 492 óbitos. No mesmo período de 24 horas, Cabo Verde teve 41 novos casos de infecção, elevando a 14.741 casos positivos acumulados desde 19 de março. O número de mortos ascende a 139. Por seu lado, a Guiné-Bissau também anunciou ontem mais 39 casos, aumentando o total acumulado para 2.924, segundo os dados divulgados hoje pelo Alto Comissariado para a Covid-19. O país continua com 45 mortes. São Tomé e Príncipe anunciou novos casos na sexta-feira, 34, aumentando o total acumulado para 1.385, enquanto o número de mortes manteve-se em 18. Falando em doenças, Guiné-Conakry declarou epidemia de ébola. A Guiné-Conakry declarou ontem a existência de uma epidemia de ébola no país na sequência da morte de 3 pessoas, enquanto outras 4 foram hospitalizadas com a doença. Uma enfermeira morreu no início do mês e 8 pessoas que participaram no seu enterro manifestaram mais tarde sintomas da doença e 3 morreram. 4 outras foram hospitalizadas. As mortes ocorreram na região de Nzerekore, no sudeste do país. O diretor da Agência Nacional de Segurança de Saúde, Sakoba Keita, disse que outro paciente tinha escapado, entre aspas, mas foi posteriormente encontrado e hospitalizado na capital, Conakry. Portanto, tinha escapado, tinha fugido. As autoridades pediram também à Organização Mundial de Saúde para fornecer vacinas. E Cabo Verde inaugurou a embaixada em Bissau. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde afirmou hoje que a abertura da embaixada de Cabo Verde na capital da Guiné-Bissau é um passo significativo no reforço das relações de cooperação entre os dois países. Em conversa com jornalistas após inaugurar a primeira embaixada do arquipélago em Bissau, Rui Figueiredo Soares afirmou que, e eu cito, com a fixação de um embaixador permanente, os povos da Guiné-Bissau e de Cabo Verde podem esperar um melhor serviço, um serviço de qualidade e o estreitamento destas relações multisseculares e históricas entre os nossos dois povos e países. Fim de citação. A Embaixada de Cabo Verde fica situada no centro de Bissau, na Avenida Combatentes da Liberdade da Pátria, junto à Chancelaria de Angola. Figueiredo Soares anunciou também que, no âmbito da sua visita, que termina quarta-feira, vai preparar uma deslocação à Guiné-Bissau do primeiro-ministro cabo-verdiano Ulisses Correia e Silva, em março. O chefe da diplomacia cabo-verdiana também tem ainda hoje encontros de cortesia com o primeiro-ministro guineense Nuno Gomes Nabian e com o presidente Umaru Sissoko Embalo.
Antes de continuarmos com as notícias e vamos da Guiné-Bissau passar ao Zimbábue, vamos ver quem é que se juntou a nós, entretanto, neste Washington Fora de Horas desta segunda-feira, aqui na capital americana. Está bastante frio, um tempo nublado e eles dizem que, os especialistas em meteorologia, que este frio vem do norte, vem do Canadá e veio para ficar. Pedro Gonga fala-nos de Luanda. Muito obrigada à Tina pela mensagem. Ela fala-nos da Inglaterra. Obrigada também ao Figueiredo Malumbo Gavino, que nos fala de Viana, em Luanda, ao Francisco Zage, que nos fala a partir de Angola, Maneirão Francisco Bondoso Chipandi, a partir da Huila, e nós já falamos da Huila aqui. Eusébio Nascimento está no Ambo. Helder Mateus fala-nos de Espanha. Jeju Ernesto da Costa fala-nos de Bissau. Acabamos agora de dizer que Cabo Verde inaugurou a sua embaixada em Bissau. Fernando Sca Alexandre fala-nos a partir de Ile-de-France. E Mascarenhas João Amade, na Zambésia Morrombala. O Léo Andaléu fala-nos a partir daqui dos arredores de Washington DC e ele diz: essa semana deve ser bué fixe. Hoje nós esperamos que sim, e não há nada como começar a segunda-feira ou começar a semana, não é? Na segunda-feira com essa positividade. O Rogério Lavagem Cerebral que tende, boa noite Mayra e todos os ouvintes da Voa Português. Já, bem, pois eu ia perguntar onde é que está o Rogério, que nos já está a dar boa noite. O Rogério fala-nos de Tóquio, no Japão, e ele diz que os antigos combatentes esperam. Ainda estamos a resolver o problema do lixo em Luanda. É verdade, problema do lixo. Aqui alguém que está a assistir o Washington Fora de Horas hoje participou ou está a participar em alguma dessas campanhas de limpeza do lixo em Luanda? Qual é a vossa opinião sobre essa campanha? É a solução? O que é preciso fazer mais? E como é que se chegou a este ponto? Não é? São questões que vale a pena colocar. Temos Mokoto Mangue a partir de São Paulo, no Brasil. Ótima semana a todos que estão ligados na VOA. Muito obrigada. José Colo fala-nos a partir de Luanda. Já agora vou ler aqui só mais um comentário. E é um comentário longo, portanto, como dizem os americanos, bear with me. Portanto, fiquem comigo neste comentário. Pedro Gonga diz: em Angola os governantes estão a obrigar-nos a limpar a cidade de Luanda. Nós já pagamos a taxa do lixo na compra de energia à Enda. Já descontam o IRT, que é o Imposto de Rendimento do Trabalho. Por outra, andaram a brincar com o dinheiro que era para as empresas de saneamento. Agora, nós é que vamos limpar Luanda? Pergunta Pedro Gonga. E ele continua: desviaram, saquearam o erário público. Agora nós é que somos as vítimas. Por isso, reunimos há instantes, analisamos e decidimos. JMPLA, OMA, funcionários da TPA, TV Zimbo e Polícia Nacional vão recolher o lixo hoje na campanha. Não podemos contribuir pelo mesmo serviço mais de 2 vezes. O governo deve entender que os Estados democráticos de direito, onde imperam os mercados livres, funciona da seguinte forma: uns pagam, outros prestam o serviço pago. Portanto, esta é a mensagem, em conclusão, a mensagem do Pedro Gonga sobre a limpeza, a campanha de limpeza de lixo em Luanda é: uns pagam, portanto, os contribuintes pagam os impostos, outros prestam o serviço que foi pago. Ou seja, o Estado que recebeu o dinheiro dos impostos deve prestar o serviço de limpeza, por aquilo que eu entendo aqui do comentário do Pedro Gonga. Vamos continuar com as notícias e obrigada ao Pedro e a todos os outros que se juntam a nós e que deixam os seus comentários. No Zimbábue, o Zimbábue recebeu hoje o primeiro lote de vacinas Sinopharm Covid-19 da China, quando o país, que luta com uma crise económica que se aprofunda e escassos recursos de saúde, se prepara para iniciar a vacinação.
O Zimbábue é o primeiro país da África Austral a receber as vacinas Sinopharm, cuja eficácia contra uma nova variante que surgiu na vizinha África do Sul ainda não é clara. As vacinas seriam submetidas a verificações de rotina pela Autoridade Local de Controlo de Medicamentos antes de começarem a ser administradas esta semana. O Zimbábue encomendou mais 600 mil doses da China, com entrega prevista para o início de março. Até domingo, o Zimbábue registrava mais de 35 mil casos de infecção viral, incluindo 1.400 mortes. Ainda falando ali desta zona da África Austral, vamos até a África do Sul, onde o ex-presidente sul-africano Jacob Zuma não compareceu novamente hoje perante a comissão que investiga a corrupção generalizada durante os seus 9 anos no poder, desafiando uma decisão do Tribunal Sul-Africano. Em janeiro, o Tribunal Constitucional emitiu uma decisão exigindo que Zuma comparecesse e negando-lhe o direito de permanecer calado. Apesar disso, os advogados de Jacob Zuma advertiram na segunda-feira que o seu cliente não compareceria à comissão, para a qual ele está convocado a aparecer durante toda a semana. Zuma acusa a comissão de parcialidade e exige que o seu presidente, o vice-presidente da Justiça, Raymond Zondo, se retire do inquérito. A resistência de Zuma surge um dia depois que o Congresso Nacional Africano, o ANC, no poder, reiterou a necessidade de todos os seus membros cooperarem com a comissão. Desde a criação desta comissão em 2018, o ex-chefe de Estado tem intensificado sua atitude de não depor, acumulando recursos ou a fazer valer o seu direito ao silêncio. E ainda na África do Sul, um hotel sul-africano tem uma equipa formada por robôs para servir os hóspedes infectados ou com sintomas de Covid-19. O Hotel Sky, localizado no Sandton, um dos bairros mais ricos da capital sul-africana, apresentou os novos funcionários, e atenção, funcionários são robôs, aos meios de comunicação social nesta segunda-feira. Lexi, Maika e Ariel fazem agora parte da equipa e não vão só ajudar a transportar as malas dos clientes da recepção do hotel até aos quartos, como dar informações sobre a estadia. Este é o primeiro hotel de África a contratar robôs para servir os clientes com suspeitas ou infectados com o SARS-CoV-2. Contudo, em Tóquio, são já várias as unidades hoteleiras a usá-los, inclusive restaurantes. Steve Pinto, CEO da Citerow Robotics, a empresa que criou esses robôs, revelou à Reuters que estes conseguem até detectar as expressões faciais dos clientes de forma a determinar o quão felizes eles estão. Portanto, é caso para dizer que não vale a pena pôr assim uma fronhazinha, porque o robô vai dar conta. Vamos agora a um dos temas, uma das notícias que está a entusiasmar o mundo inteiro, que é a confirmação de Ngozi Okonjo-Iweala, a nigeriana que vai liderar a Organização Mundial do Comércio, e ela torna-se assim a primeira mulher e africana a ocupar esta posição. Apontada pela maioria dos países como a pessoa ideal para o cargo em outubro de 2020, Okonjo-Iweala viu a sua vitória em causa quando o então presidente americano Donald Trump decidiu apoiar a candidatura da sul-coreana Yoo Myung-hee. As duas mulheres foram anunciadas como finalistas para o cargo mais importante da OMC, uma das mais importantes agências internacionais, a partir de um grupo de 8 candidaturas ao longo de vários meses, tendo Okonjo-Iweala emergido como a que reunia mais apoios. O processo entrou então no impasse, que terminou há uma semana quando Myung-hee decidiu retirar a sua candidatura depois de perguntar à nova administração Biden qual a sua intenção de voto, tendo Washington dito que apoia a opção maioritária, a candidatura de Okonjo-Iweala. Em comunicado, a administração americana disse que Ngozi é amplamente respeitada pela sua liderança eficaz e tem experiência comprovada na gestão de uma organização internacional com diversos membros. Ngozi Okonjo-Iweala
foi a primeira mulher a dirigir os Ministérios das Finanças e das Relações Exteriores da Nigéria, foi diretora de operações do Banco Mundial e recentemente liderou um programa da Organização Mundial de Saúde para combater a Covid-19. Entre as principais funções da próxima líder da OMC está a reforma da organização, considerada necessária antes mesmo da eclosão da pandemia da Covid-19, num contexto de negociações paralisadas e de tensões entre Washington e Pequim. Nós temos mais sobre a nova chefe da Organização Mundial de Comércio. Vale a pena ir ao nosso website www.voaportugues.com. Vamos então, temos mais ou menos 2 minutos para falarmos de trending e de coisas que vale a pena seguir nas nossas páginas, quer o nosso website ou nas nossas redes sociais, mas antes eu tenho a certeza que nos comentários isto deve estar aqui muito animado. Domingos Fediace Julai, boa tarde, Mairi Voa, ele está em Maputo, mas ele diz que Maputo e muitas outras regiões registram chuvas torrenciais cujos danos já se fazem sentir. A previsão indica que até dia 17 vai continuar a chover. A todos os internautas fiéis da VOA, uma excelente semana laboral. Muito obrigada pelos votos de Domingos Fediace Julai. Écio dos Santos Lopes, a partir de Nampula, em Moçambique. Alberto Guimarães, a partir do norte de Portugal. André Luemba Maniti, a partir de Cabinda. E depois temos aqui muita gente a responder ao comentário do Pedro Gonga sobre a limpeza do lixo em Luanda. Marioel Batista diz: o povo está a fazer limpeza na cidade de Luanda, não temos empresas de recolha de lixo. Depois temos também Guido de Jesus, a partir de Luanda. E temos também outra mensagem do Ailton Correia. É verdade, sim, a nossa Dani Stesky está de luto e de merecidas férias. Tina Souza manda mais uma mensagem com um thumbs up, não é? Um fixe. O Ruben Gola diz boa tarde. Tami Ho diz good morning, Maida. Good morning, Tami. Thank you for your support. Muito obrigada a Tami por nos estar a assistir. Venâncio Prata está a acompanhar a partir, e eu perdi a mensagem do Venâncio Prata aqui no instante, a partir de Luanda. Vítor Manuel Dantas está em Climane, Moçambique. Leonardo Catrefa Fuquila diz: para limpar Luanda, dizem Angola é de todos nós. Mas em outros aspectos, tudo é deles. Muito bem, aqui a mensagem do Leonardo, hein? Sim, a espicaçar. Depois temos Bernardo José Maurício, a partir de Malange. Samuel Adams é da Guiné-Bissau e passou só para dar uma continuação de boa semana. Samuel Adams, para si também e para todos os seus. Egilino Américo, a partir de Moçambique. Frank Zang diz boa tarde. Nós estamos quase a terminar, portanto, mais uma vez, muito obrigada pela companhia. Vamos então ver aqui os outros tópicos. Antes de mais nada, antes de falarmos dos tópicos, eu devo lembrar que todas as semanas nós temos Angola Saúde em Foco. Angola Saúde em Foco é um programa dedicado a questões de saúde e temos estado a falar de vários temas. Na semana passada falamos sobre saúde infantil com a médica pediatra do Hospital David Bernardino em Luanda, a doutora Margarida Gaspar. Esta semana vamos falar de Covid-19 e vamos falar da Covid-19 porque já não tocamos no tema há algum tempo, mas vale a pena voltarmos a falar sobre isto por causa das novas estirpes que existem, não é? O que é que se está a passar, o que é que nós devemos saber sobre essas novas estirpes. Vamos falar da corrida mundial às vacinas. Zimbábue é o primeiro país da África Austral a receber as vacinas da China. A África do Sul pôs uma suspensão na sua vacinação devido às novas estirpes. Portanto, como é que nós estamos? No fundo, é sabermos como é que estamos, o que é que devemos fazer, que medidas é que devemos tomar
e para nos ajudar a esclarecer essas dúvidas, vamos ter a doutora Nádia Camat, ela é nossa médica residente e vocês já sabem que podem contar com ela para responder às vossas questões. Já sabem, para enviarem as questões, aqui está o nosso número de WhatsApp. Eu vou colocar aqui, antes do programa acabar, eu tenho que colocar aqui sobre este assunto sobre a Covid-19, o que é importante saber, o que é que vos interessa saber na realidade, não é? O texto que eu acabo de partilhar é apenas uma série de pistas para que as pessoas entendam que há mudanças nisto tudo da Covid-19 e que nós temos que continuar atentos. Não podemos estar necessariamente descansados, mas o que é que devemos fazer então? A doutora Nádia Camat vai estar connosco para responder a essas questões. Pois no nosso website www.voportugues.com vale a pena lembrar que o artigo que está a chamar mais atenção a todos os nossos internautas é um artigo sobre as viagens do presidente da Guiné-Bissau. Custos e benefícios das viagens de Umaru Sissoko Embalo. E este é um artigo que fala das cerca de 50 viagens do presidente, que incluem, entre oficiais e privadas, países como o Senegal, a Turquia, a Nigéria, o Burkina Faso, Congo, Brazzaville, Níger, França, Espanha, onde Umaru Sissoko Embalo encontrou-se com o ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos. Também esteve na Mauritânia, Umaru Sissoko Embalo, no Ghana, Portugal e Cabo Verde. Portanto, este é um artigo que está a chamar muita atenção aos nossos internautas que querem entender os custos e benefícios das viagens do presidente da Guiné-Bissau neste quase um ano de mandato. Depois, o que é que está trending no Twitter? Vocês já sabem, isto é tradição, temos que dar aqui sempre o que é que vale a pena seguir nas redes sociais. Hoje é o aniversário da rapper Megan Thee Stallion, nome de registro Megan Javon Ruth Pitt, a rapper de WAP. Ela é natural do estado de Texas, faz 26 anos e a sua celebração está trending no Twitter. E falando em rappers mulheres, não podemos deixar de mencionar que a rapper de Queens, em Nova Iorque, Nicki Minaj, perdeu o seu pai este fim de semana depois de, no sábado, ele ter sido atropelado em Long Island. Robert Maraj, de 64 anos, caminhava na rua Mineola quando foi atropelado por alguém que se meteu em fuga. A polícia está a investigar. Robert Maraj foi pronunciado morto no hospital em Nova Iorque no sábado. No Google, as principais pesquisas desta manhã nos Estados Unidos da América estão focadas na quebra de energia elétrica no Texas e no anúncio de um novo bebê real. Chuva gelada, granizo e neve caíram em toda a área de Houston, no Texas, à medida que uma tempestade de inverno se move naquela região. Isto é algo inédito. Normalmente, Houston e todo o estado do Texas nesta altura é um lugar bom para estar, tem temperaturas amenas, mas este ano as coisas não estão fáceis porque esta onda de frio está a descer. O Conselho de Confiabilidade Elétrica do Texas declarou um nível 3 de conservação de energia, algo que vai ser crítico nesta altura, já que a demanda elétrica é alta e os fornecedores não conseguem dar resposta. Interrupções rotativas estão em andamento para reduzir a demanda no sistema elétrico, disse este Conselho de Confiabilidade Elétrica do Texas. Ainda no Google, o casal real Meghan Markle e Prince Harry anunciou que vem aí novo bebê real. Eles fizeram a delícia dos fãs quando publicaram uma foto no dia 14 de fevereiro, uma boa notícia para o Dia dos Namorados, e nessa foto Meghan exibia a sua barriga. No YouTube, o vídeo mais popular nesta segunda-feira é o remix de 34 plus 35 de Ariana Grande com Doja Cat e Megan Thee Stallion. Mas é Up de Cardi B que continua a liderar em termos de visualizações, com 42 milhões de visualizações nesta plataforma. E este foi o
Washington Fora de Horas desta segunda-feira, dia 15 de fevereiro. Muito obrigada pela companhia e eu espero que vocês se juntem todas as manhãs a nós, as nossas manhãs, é verdade, porque o programa é às 8h30 da manhã aqui em Washington DC e é de segunda a sexta-feira. Eu deixo-vos com votos de uma semana cheia de energias positivas e muito boas conquistas.